Quando a alma parte daqui, não pode seguir em frente enquanto os entes queridos sofrem. Lembro-me desse dia com uma clareza dolorosa. As paredes brancas do hospital, o cheiro a medicamentos e os seus olhos, já sem forças. As últimas palavras: tu vais conseguir. 1 minuto depois, silêncio. O meu marido morreu de cancro. Sentei-me no chão frio do corredor, incapaz de respirar. 3 filhos, uma hipoteca e a pergunta que me perfurava o pensamento: porquê? Mas o pior estava para vir, quando percebi que não tinha sido um castigo, mas uma lição. Uma lição para mim. Não é uma história sobre a morte, embora, no início, essa palavra me atingisse como um martelo. Morte, sussurrava, e tudo dentro de mim se contraía. Parecia que me corroía por dentro como ácido. Acordava à meio da noite e dava por mim incapaz de inspirar. Um peso no peito, como se uma laje de pedra me esmagasse. Mas naquela escuridão, uma fenda apareceu gradualmente. Primeiro, um pensamento. Se a vida me está a partir de forma tão cruel, então há um sentido nisto. Depois, uma sensação. Isto não é um ponto final, é uma vírgula. A pergunta abriu-me uma porta para leis que antes não notava. As leis do universo, onde tudo está interligado e onde até a dor pode ser o início de um caminho. E se estiveres a viver uma perda ou a carregar um fardo que te parece insuportável, sabe isto. Aqui, nesta história, encontrarás respostas. Porque eu mesma as encontrei quando julguei que era o fim. 16 anos de casamento. As nossas manhãs começavam sempre da mesma forma. O aroma do café fresco espalhava-se pela casa, ouvia-se o riso das crianças na cozinha e ele entrava com um jornal e um sorriso, como se o mundo inteiro estivesse sob o seu controlo. Vivíamos uma vida calma, estável. Ele construía uma carreira, primeiro o exército, depois um negócio que descolou. Habituara-me àquela sensação, como se uma tempestade rugisse lá fora, mas dentro de casa havia um porto seguro. Eu era a mulher que inspirava, dava à luz, embelezava a casa, apoiava o marido quando as coisas ficavam difíceis. No espelho não via apenas uma esposa, mas uma mulher de quem se podia ter orgulho. A família parecia sólida como uma rocha. Os amigos invejavam-nos. Vocês são perfeitos, são um exemplo. Eu própria acreditava nisso, como se fôssemos imunes à desgraça. E nunca poderia imaginar que um dia aquela imagem se desfaria em pó. O diagnóstico soou como uma sentença: cancro da laringe. Um homem que nunca bebeu nem fumou. Olhei para o médico e recusei-me a acreditar. Um zumbido nos ouvidos, as palavras a caírem ao lado. Cheguei a casa vazia e as crianças, ao verem-me, calaram-se de imediato. Até elas sentiram. Algo estava errado. Começaram as quimioterapias, 50 tratamentos. Cada vez ele regressava diferente. Primeiro cansado, depois como se a vida se esvaísse dele pedaço a pedaço. A voz tornou-se rouca, o olhar pesado. O homem outrora forte, no qual eu me apoiava, estava a definhar diante dos meus olhos. As crianças perguntavam: "Mãe, ele vai melhorar?" E a minha garganta ficava seca. Sorria e dizia: "Claro que sim." E por dentro gritava: "Meu Deus, porquê?" Depois, um AVC. Um corpo frágil, uma fala estranha. Mas num certo momento, ele reuniu forças e disse uma última coisa que ainda ecoa em mim: "Tu vais conseguir." Fiquei com 3 filhos, uma hipoteca e empréstimos. O mundo parecia ter desabado. Acordava à meio da noite com o meu próprio grito. Mas foi nesse momento que reparei numa coisa estranha. Cada vez que assumia mais um fardo, os recursos apareciam de algum lado, como se o próprio universo sussurrasse: "Não estás sozinha." Quando ele estava doente, os familiares insistiam: "Põe-no num lar, lá terás cuidados, ficarás mais aliviada." Mas eu sabia. As crianças precisavam de ver o pai até ao fim, mesmo na fraqueza, mesmo na dor, mas ao seu lado. Julguei que tudo acabaria em catástrofe.
o dinheiro não chegava, as contas acumulavam-se, mas algo estranho acontecia. Decidi vender o carro velho, convencida de que ninguém o iria querer. De repente, apareceu um comprador. O primeiro a vir comprou-o na hora. E exatamente aquela quantia pagou a prestação do empréstimo. Noutra ocasião, estava sentada a chorar de noite. Não sabia como pagar os medicamentos. De manhã, a minha irmã apareceu sem avisar e estendeu-me um envelope. Vendi algumas joias. Pega, precisas mais do que eu. Cada vez que assumia um novo peso, a decisão de ficar ao lado dele, de cuidar, de não desistir, o dinheiro aparecia de algum lado. Não para um iPhone, não para férias, mas precisamente para as crianças, para a família, para a vida. A princípio, sentia alívio, como se uma pedra me fosse tirada dos ombros, mas vivia com outro pensamento. E se amanhã a ajuda não chegar? O medo e a gratidão coexistiam. Percebi uma coisa: o universo funciona segundo uma lei. Se assumires a verdadeira responsabilidade, os recursos chegam. Nem antes, nem depois, mas exatamente no limite. Quando ele já sabia que a doença não recuaria, uma estranha calma instalou-se em casa. Quase não falávamos sobre a morte, mas eu sentia, ele estava a preparar-me. Por vezes, pedia-me para me sentar ao seu lado e de repente falava não do tratamento, mas do futuro. Tens de aprender a tomar decisões sozinha. Não tenhas medo. A sua voz era já fraca, mas aquelas palavras eram firmes. Insistiu num acordo pré-nupcial, embora nunca tivéssemos pensado nisso. Eu zangava-me. Porquê? Somos uma família. E ele apenas sorria. Vais entender um dia. Quero que estejam protegidos. Até nas pequenas coisas, ele me ensinava. Antes de ser internado, abriu um caderno e mostrou-me onde estavam as contas, para quem ligar, como resolver questões com o banco. Eu ouvia e recusava-me a acreditar. Soava tudo como uma preparação para uma vida sem ele. E naqueles momentos simples, em como ele me ajustava o cobertor quando mal conseguia levantar a mão, em como ficava em silêncio, apenas a segurar a minha mão, eu via a sua última lição. Era como se me dissesse, sem palavras: tu vais conseguir. És mais forte do que pensas. E eu ainda me apanhava a procurar os traços dele noutras pessoas. Tentava ter outros relacionamentos, mas algo dentro de mim dizia: não, preciso de alguém igual a ele. E então percebi, isso era um erro. O seu amor não estava lá para eu encontrar uma substituição. Estava lá para eu aprender a manter-me de pé sozinha. Quando ele partiu, não consegui deixá-lo ir. Todas as noites deitava-me com a esperança de que ele viesse num sonho. E ele vinha, sentava-se ao meu lado, dizia: estou doente. E então percebi, não era ele que sofria, era eu que o mantinha ali com a minha dor. Decidi escrever uma carta. Uma folha branca à minha frente, as mãos a tremer. As primeiras palavras custaram muito. Perdoa-me por não te ter conseguido salvar. Com cada linha, a dor saía de mim. Escrevi sobre como era grata pelos anos juntos, como valorizava cada pequena coisa, o seu riso, o seu cheiro, os seus abraços. Escrevi que prometia cuidar das crianças e que não mais prenderia a sua alma. As lágrimas caíam, manchando a tinta no papel. No peito, uma sensação de coração a partir-se. Mas continuei, até as palavras se esgotarem, até à vacuidade. Dobrei a carta, pressionei-a contra o peito e sussurrei: deixo-te ir, vai para onde haja luz. Naquele momento, foi como se uma pedra caísse dos meus ombros. Pela primeira vez em muito tempo, senti silêncio. Não vazio, mas silêncio, uma paz. E só então entendi. Libertar não é uma traição. É a única forma de dar descanso à alma e de começar a viver de novo. Depois daquela carta, acordei pela primeira vez sem o buraco negro dentro de mim. Havia medo, mas com o medo veio um pensamento. E se eu for capaz? Antes só pensava em sobreviver, como pagar o empréstimo, como alimentar os filhos. Mas de repente apercebi-me de que as palavras do meu marido, tu vais conseguir, não eram apenas consolo, eram uma instrução.
Sentei-me à mesa, peguei num bloco e escrevi: como posso e não porque não posso. E a primeira decisão foi delegar. Contratei uma ajudante doméstica, algo que antes considerara um luxo. No mesmo dia, percebi, as minhas energias deviam ser para expandir o negócio, não para uma corrida sem fim contra o tempo. Comecei a expandir o negócio, a procurar parceiros, a pensar não em como chegar ao fim do mês, mas em como crescer. Era assustador, o coração batia forte quando assinei o primeiro contrato sem o meu marido ao lado. Mas ao mesmo tempo, sentia, este é o meu caminho. Deixei de alimentar a escuridão com o meu medo. Aprendi a substituir o não vai resultar por como posso fazer para que resulte. E sempre que o pânico vinha, lembrava-me, tenho filhos e por eles devo escolher a luz, não a escuridão. Agora, não sou uma vítima das circunstâncias, sou uma aprendiz da vida, que passou pelo pior e sobreviveu. Vejo um novo dia à minha frente, cheio de luz, onde o medo já não dita as minhas decisões. Os meus filhos crescem numa casa com alegria e confiança, onde todos sentem apoio, não ansiedade. Sei que posso lidar com qualquer dificuldade, porque esta experiência me ensinou a confiar na força interior, não apenas nas circunstâncias. Percebi, qualquer lição é um ponto de crescimento. Qualquer perda é uma oportunidade para ver quem realmente somos e do que somos capazes. Agora, dou mais, aos meus filhos, aos que me rodeiam, a mim mesma. E quanto mais dou, mais recebo de volta, não apenas materialmente, mas emocionalmente, espiritualmente. Vejo o futuro brilhante. Sei que os medos permanecerão, mas aprendi a transformá-los em combustível para crescer. E cada vez que olho para os meus filhos, entendo. Estou a dar-lhes o exemplo da força, da fé e do amor que nenhuma perda pode destruir. Se estiveres a reter dentro de ti a dor de uma perda, medo ou mágoa, não aguardes. Permite-te sentir, chorar, libertar. Escreve nos comentários "liberto" e sente a energia pacífica a vir até ti. Se acreditas que as dificuldades são lições, que cada crise traz crescimento, escreve "cresço". Sente como as palavras se tornam uma âncora de força que te suporta quando o mundo parece desmoronar. Lembra-te, por detrás do medo está sempre a luz. Por detrás do desespero, a possibilidade de escolha. Por detrás da perda, a hipótese de descobrir uma força que nem sabias ter. Rezo por cada um de vós, pelos vossos corações, pelas vossas famílias, para que possam encontrar um caminho para a luz, mesmo nos momentos mais sombrios. E lembrai-vos, sois mais fortes do que pensais, e capazes de passar por tudo, mantendo o amor e a fé na vida.